Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre inflação e vai falar como que a inflação afeta diferentes estratos de renda, ou seja, a inflação ela não afeta os mesmos estratos de renda de forma uniforme. E a gente vai usar um estudo do IPEA para falar um pouco sobre isso aí. Então, o tema desse vídeo de hoje é inflação e como são afetadas as diferentes faixas de renda da economia brasileira. Bem, gente, se vocês já chegaram até aqui nesse vídeo, a primeira coisa que eu peço é para que vocês se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhum vídeo do que a gente está tratando aqui, porque tem bastante tema, falamos bastante de Trump essa semana, falamos de inflação, falamos de indústria, então, gente, se não quer perder nenhum vídeo, já se inscreve aí no canal. E vamos falar um pouco aí desse tema que é bem importante, né? Que é a questão inflacionária. Semana passada saiu inclusive os dados de inflação e até por isso que o IPEA solta esse estudo alguns dias depois. Eu acho muito interessante porque mostra aí como que a inflação é distribuída, né? Como que você tem então que uma pessoa com renda alta, seja acima de 17 mil reais por mês, por exemplo, sente a inflação de uma maneira diferente de quem tem uma renda muito baixa, por exemplo, que no nível do salário mínimo, por exemplo. Então vamos tratar aqui sobre isso e eu já vou começar mostrando aqui o gráfico para vocês, falando aí sobre como que a inflação afeta as diferentes faixas de renda. A gente tem seis faixas de renda aqui, né? Renda muito baixa, renda baixa média, renda média alta e renda alta, né? A gente teve uma inflação de 0,56% nesse último mês de março, e a inflação para renda muito baixa ela foi de 0,56%, ou seja, ela foi igualzinha à inflação que a gente teve aí oficial. Para renda baixa foi um pouquinho mais baixa, de 0,54%. Para renda baixa média foi de 0,56, para renda média 0,55, para renda média alta 0,57. Então a gente vê que para essas faixas de renda, a inflação foi basicamente a mesma, com umas diferenças muito pontuais aí entre uma e outra. Né? Para renda alta, ela foi um pouco maior, ela foi de 0,6%. Por quê? A renda alta ela tem um item na cesta de consumo delas recorrente que é diferente das outras, que é a passagem aérea. A passagem aérea subiu bastante nesse mês e fez com que pessoas com renda muito alta sentissem mais a inflação nesse período. Mas normalmente não é assim que acontecem as coisas, tá? Até por causa da característica que está tendo a nossa inflação nesses últimos meses, nesses últimos. Até um ano já a gente está com esse grande problema, né? Que é a questão dos alimentos. A gente vê que a inflação ela é mais sentida para pessoas com renda mais baixa. Então é como se fosse uma escadinha, né? Para pessoas com renda mais baixa, a inflação é sentida de maneira mais forte e vai reduzindo o impacto inflacionário até chegar nas rendas mais altas. Então, essa é a escadinha que a gente tem normalmente. Só que esse mês você teve algumas características importantes para a gente explicar aqui sobre como que a inflação acabou afetando, né? Primeira coisa, se a gente for pegar desse 0,56 que teve de inflação desse PCA, quase metade, ó, 0,25 desse 0,56, ele foi, ele veio da inflação de alimentos. Então é um peso bem grande que teve a inflação de alimentos. E olha como que a inflação de alimentos afeta bem mais as pessoas com renda mais baixa do que pessoas com renda mais alta. Que ela tem ó, 0,36% de sensação inflacionária para pessoas com renda muito baixa e só 0,14% de sensação inflacionária para pessoas com renda mais alta. Por quê? É só a gente imaginar o seguinte: quando você tem então uma cesta de consumo, essa cesta de consumo ela é diferente para pessoas que têm uma renda muito baixa, para pessoas que têm uma renda baixa, para pessoas que têm uma renda média e para pessoas que têm uma renda alta. Para pessoas que têm uma renda mais baixa,
a gente vê aí que os alimentos, que é um item de subsistência, né, basicamente, todo mundo tem que se, basicamente não, todo mundo tem que comer, né? E o peso dos alimentos nessa cesta das pessoas com renda muito baixa é muito elevado. Ou seja, uma parte significativa da cesta de consumo dessas pessoas é alimentos. Enquanto para pessoas com renda mais alta é bem menor a, a participação de alimentos, porque elas consomem outras coisas. Por exemplo, gasolina, que a gente já vai tratar um pouco desse fato aí quando a gente for falar dos transportes. Mas a gente vê então que quando o preço dos alimentos sobe, a inflação é muito pior para quem tem renda muito baixa. Então, esse é o grande problema da inflação, é quando você tem inflação de alimentos. Você vê aí que está subindo o hortifrutis nesse mês, você teve o preço do café, preço do ovo, e isso aí fez com que tivesse um peso bem elevado. É só a gente ver a diferença, 0,36 para 0,14. É menos da é menos da metade que o peso da inflação para pessoas com renda muito alta do que para pessoas com renda muito baixa. Então você vê como que tem uma diferença, assim, o peso é muito maior para pessoas com renda muito alta, o peso é muito maior para pessoas que têm uma renda muito baixa se comparado com outras faixas de renda. Só que por que a inflação foi tão igualzinha para todas as faixas de renda nesse mês? Porque você teve outros grupos que que pesam mais para pessoas com maior renda, como por exemplo os transportes. Os transportes, você pode pensar assim, ah, mas os transportes tem transporte público, tem gasolina, tem tudo, tem passageiro, tem de tudo. Sim, sim. Só que assim, os transportes, a gente não tem reajuste todo mês do transporte público, por exemplo. E pessoas com renda mais baixa, elas utilizam e têm na sua cesta de consumo muito mais transporte público do que pessoas com renda mais alta. Pessoas com renda média, renda alta, elas costumam ter sensibilidade maior para gasolina, para diesel, para etanol. Por quê? Porque elas possuem carro, elas abastecem, então faz parte da cesta de consumo recorrente delas os combustíveis veiculares. Enquanto para pessoas de renda muito baixa e renda baixa, por exemplo, muitas dessas pessoas não têm um carro. E se têm um carro, não utilizam esse carro com tanta frequência como pessoas com renda mais alta. Então, quando você tem aumento do preço dos combustíveis, por exemplo, as pessoas com renda média e renda alta sentem mais do que pessoas com renda baixa. Então, a gente teve alta dos combustíveis também. A gente vê até que o peso não é tão grande, porque foi só 0,1% desse 0,56% do IPCA no total, só 0,1% foi de transportes. Mas o peso é bem maior para pessoas com renda mais elevada. Ó. Você vê que para pessoas com renda muito baixa, o peso do grupo transportes foi de 0,03, quase nada. Basicamente não teve inflação para essas pessoas. Só que para pessoas com renda média alta, por exemplo, foi de 0,11. E para pessoas com renda alta, até porque teve também alta do preço da passagem aérea, esse aumento foi de 0,2. Então é por isso que você ficou um pouco mais dividido entre todas as faixas de renda, essa inflação do mês de março. Vamos lembrar uma coisa aqui, inclusive. Vocês lembram como que o Bolsonaro tentou controlar a inflação? A gente vê aí que tem dois casos bem díspares aqui, né? Inflação de alimentos e inflação de combustíveis. Tinha problemas, principalmente antes da eleição, né, em 2022, de inflação alta, tanto de alimentos quanto de combustíveis. Então o Bolsonaro tinha vamos dizer assim, ele tinha uma escolha a fazer. Vamos controlar que tipo de inflação? Vamos tentar usar, fazer, tipo, cortar impostos. Não vamos dizer que isso iria dar certo, assim, porque até eu posso depois entrar em alguns detalhes aqui com vocês aqui em outro vídeo, que essa questão de baratear impostos não seria assim tão efetivo, não vai ser tão efetivo aí para controlar a inflação de alimentos que nem o governo Lula está achando. Poderia, por exemplo, colocar impostos sobre importação seria mais efetivo. Mas vamos dizer assim que o governo Bolsonaro decidisse tomar alguma medida para controlar alimentos. Ele não quis fazer isso. Ele quis mexer nos combustíveis. Então ele quis
principalmente na gasolina, tá? Não foi nem no diesel, foi na gasolina. E cortou o ICMS estadual, os impostos dos combustíveis. E vários governadores também cortaram o ICMS aí do combustível. Então ele foi lá e quis controlar a inflação via combustível. Então ele quis agradar quem nesse momento? As faixas mais baixas de renda, não. Ele quis agradar a classe média e classe alta, que é justamente onde está o grosso dos eleitores dele. Então, até quando o Bolsonaro foi tentar fazer uma medida idiota, na verdade, porque isso aí ia ser só de curto prazo, só ia durar até ele tentar ganhar a eleição, felizmente não ganhou, só ia tentar durar até ele ganhar a eleição, isso. Então ele tentou justamente o quê? Amenizar a inflação para um certo grupo de renda. Então, por isso que eu falo muito, gente, isso é uma coisa importante. A inflação, o controle inflacionário, é uma escolha política. Inclusive, você utilizar Selic para controle inflacionário é uma escolha política porque a Selic acaba sendo mais prejudicial para as pessoas mais pobres, porque acaba afetando renda e emprego. E quem sofre primeiro com isso são os mais pobres que trabalham nesses setores, que têm menores salários e tudo mais, e nos serviços, por exemplo, e é nisso que a Selic afeta. Então, gente, controle inflacionário é sempre uma escolha política e sim, utilizam o controle inflacionário, o medo que o brasileiro tem da inflação, para conseguir vantagens. O sistema financeiro, o rentismo brasileiro, os especuladores da Faria Lima utilizam o controle inflacionário para isso. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostou, dá um like aí, curte o vídeo. Se você acha que tem alguma coisa que precisa ser comentada a mais, algum detalhe que vocês querem ouvir mais, coloca aí nos comentários. E a gente volta na terça-feira, porque tem feriado amanhã, tem feriado na segunda, mas na segunda eu não ia trabalhar do mesmo jeito lá, porque segunda-feira só sai Focus e para mim pouco me importa o que o Focus está falando, o que a Faria Lima está falando. Tá bom, gente? Então, até a próxima terça-feira. Um bom sextou numa quinta-feira, uma boa Páscoa, um bom feriado para todo mundo. E a gente se vê aí semana que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau.